Desmame noturno. Como realizar de uma forma tranquila tanto para você quanto para o bebê? Esse é o nosso tema de hoje. Olá, eu sou a Jane Garcia e aqui é o nosso Educar e Amar. Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de mais nada, aquele pedidinho básico, já vou te pedir para se inscrever no canal se você não está inscrito ainda, ativar o sininho, dar o seu joinha aí, incentivando aí o canal para que o YouTube reconheça o nosso trabalho e ele venha crescer a cada dia. Também fique à vontade para ir lá nos comentários, dar suas sugestões, suas críticas, contribuir com o canal para que a gente venha trazer sempre conteúdos bacanas que sejam do seu interesse também. Esses dias eu trouxe para o canal um assunto relacionado ao desmame e aí eu recebi bastante mensagens, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, de algumas mães me falando que a sua maior dificuldade era com relação ao desmame noturno, que a criança acordava muito, que ela tinha muita dificuldade para fazer o desmame noturno. E aí eu trouxe então esse assunto hoje aqui para o canal, para contribuir aí, com vocês com relação a esse assunto. Eu espero que eu consiga aí trazer alguma solução e ajudá-las nessa tarefa aí da educação dos filhos. Sobre o desmame, é uma situação até engraçada, porque quando nós ganhamos nosso bebê, nós temos todo aquele processo para iniciar aí a questão da amamentação. Então a mama machuca, dói, é aquela insegurança de será que meu filho está se alimentando bem, será que meu leite está sendo suficiente, será que eu vou conseguir amamentar, aqueles receios, aquelas dúvidas, aqueles medos, até a própria exaustão, porque tem criança que mama o tempo todo. E aí depois vem essa situação com relação agora para desmamar, Então, a vida da maternidade em si, ela requer muito trabalho, é um trabalho árduo aí, e os desafios vão surgindo de acordo com a faixa etária, de acordo com os avanços também. E fazer a criança dormir a noite toda e não nos solicitar é um desafio, para todas as mães, Que mãe não quer chegar, e ter a sua noite de sono aí tranquila? Mas vale lembrar que a criança, enquanto ela estava na barriga, ela tinha ali alimentação disponível o tempo todo para ela, disponível o tempo inteiro. E olha só que interessante, ao entardecer, o nosso corpo, ele libera um hormônio que nos faz sentir sono. E que no bebê, ele só começa a sentir isso a partir mais ou menos dos 3 meses de vida. E olha só, isso é da natureza, porque a criança ela precisa ter essa alimentação, receber a amamentação com mais frequência nos primeiros dias, nos primeiros meses. Então, olha como a natureza ela é interessante, ela faz com que a criança ela tenha necessidade de acordar mais vezes quando ela deveria dormir, que é à noite, como acontece com o adulto. Mas é porque ela precisa de um cuidado especial nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida, e depois ela consegue aí tendo um sono mais prolongado, Isso seria o normal, mas cada criança também reage de uma forma quando falamos de sono. Eu conheço casos de crianças que são maiores, que até hoje dão trabalho, acordam 5 vezes à noite. Cada bebê é diferente, cada bebê tem uma necessidade, mas na teoria, por volta dos 4 meses de vida, a criança deveria mamar menos durante a noite. Como eu falei, a natureza ela nos faz liberar o hormônio do sono. Então a criança, depois dos 3 meses de vida, também começa a sentir mais necessidade de dormir durante a noite. Então, por volta dos 4 meses, a criança naturalmente deveria diminuir as quantidades de mamadas noturnas, as necessidades de mamar durante a noite e ter aí o seu sono maior, ter o período de sono maior, diminuindo esse tempo durante a noite da solicitação da mamada. Então, como alguns bebês têm dificuldade de conseguir dormir mais tempo à noite depois dos 4 meses, aí é onde entra a ajuda da mãe, do adulto aí para ajudar a criança para que ela venha ter um sono mais prolongado durante a noite. Porque chega um momento que dormir ele é mais importante do que a alimentação à noite, porque a criança que não dorme bem, ela não desenvolve bem também. Então o sono está diretamente ligado ao desenvolvimento da criança. Então uma noite bem dormida é muito importante para desenvolver a criança. Então é por isso que vale aí você intervir, procurar ajudar o seu filho para que ele tenha uma noite de sono mais prolongada. Não existe uma idade fixa para realizar esse desmame noturno. Como eu falei, cada criança tem aí a sua forma de se desenvolver.
Mas, por exemplo, se a criança já está na fase de alimentação sólida, já se alimenta bem durante o dia, ela janta bem, então, teoricamente, as mamadas noturnas deveriam passar a não ser tão necessárias assim. Então, qual que é a sugestão que eu te dou? Que a última refeição, ela seja uma refeição que não venha a ser o leite, né? Mas que venha a ser, de repente, uma fruta, um alimento, para que a criança não associe o mamar com o dormir, mas sim que o mamar ele é importante para ela como um alimento, não como, por exemplo, um sonífero, porque a criança que ela dorme, por exemplo, no peito, se ela acorda de noite e ela não tem o peito ali, ela vai chorar, porque ela acostumou a fazer o seu peito de chupeta, de um acalento aí para que ela venha dormir. Então, uma das formas de você conseguir diminuir a mamada noturna é fazer a criança entender que o último alimento também não é o peito, não fazer com que ela mame para dormir, mas que ela coma algum outro alimento e vá dormir através de um outro estímulo, como uma música, uma história. De repente, ao invés de você colocar para dormir, peça ajuda para o seu esposo ou uma outra pessoa para fazer esse serviço no seu lugar, porque daí a criança sabe que não vai ter o peito ali para que ela venha dormir. É claro que assim, né, o bebê acordou chorando durante a noite, é difícil de uma hora para outra você deixar de oferecer o peito. Até porque precisa entender por que ele está chorando, né, o que está acontecendo, e ir fazendo isso de uma forma gradual. Então, a retirada da mamada noturna, ela tem que ser feita de forma gradual também, e você precisa estar preparado para isso, para que você não venha sofrer tanto quanto a criança. Vale lembrar que substituir também o peito pela mamadeira não é uma boa ideia, porque a criança vai continuar acordando de noite, porque o que ela quer é mamar. Então, você vai fazer uma substituição de uma situação para outra, então não é uma boa ideia. Se você pensou em simplesmente não se fadigar de ter que levantar para dar o peito e dar a mamadeira, ela vai continuar acordando e você vai ter um outro problema para tirar essa mamadeira de noite, mas não substitua por outra forma. O desmame noturno precisa ser feito de uma forma leve e gentil, que não traga nenhum tipo de estresse, nem para a mãe e nem para a criança. E eu acredito que ele é possível. Tudo tem que ter paciência, entender que é um processo. O erro de muitas mães, de muitos pais, é quererem que as coisas aconteçam como no piscar de olhos. Ou aí desistem no caminho ou perdem a paciência. Então tudo com paciência e com jeito é possível acontecer. Então não deu certo a primeira noite, não deu certo na segunda noite, não desista. É um processo, você precisa fazer isso de uma forma contínua para que venha dar certo. Isso vale como regra para tudo o que envolve a educação do seu filho, o processo de desenvolvimento. Então não abandone no meio do caminho, tá certo? Combinado? E qual que é a dica então que eu te dou aí para que você realize o desmame noturno de uma forma tranquila, gentil e agradável para você e para o seu bebê? Comece o desmame de uma forma gradual, isso mesmo. Vá diminuindo essas mamadas noturnas aos poucos, para que você não venha ter um choque com a criança. Então, ela acordou, tenta primeiro, ao invés de oferecer o peito, acalmar, fazer um carinho para ela voltar a dormir, peça para que uma outra pessoa vá no seu lugar, mas faça de uma forma gradual, vai tentando tirar essa mamada da noite aos poucos. Crie uma rotina para que a criança vá num determinado horário dormir, né? Aquela rotina do sono noturno. Então, procure levar a criança para dormir sempre no mesmo horário. A rotina, né, estabelecer uma rotina, ela é muito importante para que você desenvolva novos hábitos na criança também. Então, se ela não tinha o horário certo para ir para a cama à noite, coloque um horário e faça isso como uma rotina. Também ajuda para que a criança venha desenvolver novos hábitos, inclusive o desmame noturno. Certifique-se de que seu filho está bem alimentado, de que ele teve uma boa rotina alimentar durante o dia, que ele se alimentou bem, que ele jantou bem. Ofereça um lanchinho antes de ir para a cama, um lanchinho leve, como eu falei, que não seja o peito. Então, certifique-se de que ele está indo dormir de barriguinha cheia. Isso ajuda para que ele tenha uma noite de sono maior, para que ele durma mais horas também. Uma outra dica é: sempre que for fazer alterações com a criança, que seja feita uma de cada vez. Então, por exemplo, não realize o processo do desmame se você tiver um emprego novo, se você tiver uma rotina diferenciada, tipo com mudança de endereço, vocês estão mudando de casa, se a criança estiver doentinha, se ela estiver iniciando na escola. Então, quando você for fazer o desmame, que seja de forma isolada. Isso vale também para qualquer outro processo que você queira iniciar com a criança também. Outra dica é: quando a criança acordar de noite e te solicitar, tudo bem, vai lá e amamente ela, mas diminui o tempo desta mamada. Não espera ela pegar no sono profundo para tirar do seu peito.
Quando você perceber que ela está já sonolenta, já tire e faça com que ela termine de pegar no sono sem estar fazendo a sucção, porque a criança costuma dormir com a sucção, mamando no seu peito. Então vá tirando isso dela, essa mania de dormir no peito, aquele famoso fazer o peito de chupeta, né? A criança sempre para dormir, ela precisa estar ali no peito. Então viu que ela já mamou o suficiente, já não está mais sugando como deveria, já tira ela, leva ela para a cama dela para que ela termine de pegar no sono sem a sucção, sem estar no peito. O desmame noturno, ele é uma decisão sua, é da mãe, não é da criança, porque para a criança ela vai ficar ali mamando no seu peito durante a noite até quando ela quiser. Então tem que ser uma decisão da mãe. A mãe tem que saber o momento certo de terminar, de interromper essas mamadas durante a noite. Então assim, mãe, você precisa ser forte e entender que esse processo demanda da sua paciência, do seu tempo e da sua boa vontade, não da criança. Então você precisa ser forte, segura daquilo que você está fazendo. Então assim, se você tiver carinho, tratar a criança dando aquele aconchego, né? Sabendo ter paciência, entender que é um processo. Logo, muito em breve, a criança vai estar tendo uma noite de sono mais tranquila, você também. Então, vai ser algo benéfico para a família toda, porque quem aí não preza por uma noite de sono bem dormida, né? Então, faça todo o processo de uma forma tranquila, não se cobre, não perca paciência com a criança, porque era algo que ela está acostumada. E eu sempre bato nessa tecla. Tudo é possível, toda a rotina ela é possível sim ser modificada, é possível sim trazer mais benefícios para o dia a dia. O que acontece muitas vezes que os pais não conseguem sucesso é que eles abandonam o processo no meio do caminho, elas acham que é muito complicado, que é muito estressante, aí desistem do processo. Então tenha calma. Então é isso. Eu espero que você consiga passar por esta fase, mais esta fase, lembrando que assim muitas outras virão, então você tem que ter paciência, não desistir. A tarefa de educar não é fácil, mas é gratificante, como eu sempre falo aqui também. E tudo dá certo, no final tudo dá certo, tudo se resolve, então tenha paciência, tenha calma e eu tenho certeza que você vai conseguir aí junto com o seu bebê passar por mais esta fase aí com bastante sucesso. Então essa foi a dica de hoje, né? Espero que você tenha aí gostado do vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Deixa o seu joinha aí no canal, tá bom? Compartilha aí com quem você sabe que está passando por esse processo também e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!